Mas ele era leigo. São Francisco, diante da sua humildade, chegou a diácono. Portanto, a evangelização ela é muito bonita quando a gente vê desde a origem a força laical. E o curioso é que nas últimas décadas, as congregações que já foram poderosas a nível de patrimônio, obras e de membros, e hoje estão enfraquecidas, sem vocações, acabam descobrindo que elas só vão conseguir permanecer se elas tiverem a colaboração dos leigos, né? Então a gente vê esse movimento das novas comunidades, mas nós temos também esse movimento que está acontecendo nas congregações tradicionais de buscar a força no laicato. E nesses 15 anos à frente na Arquidiocese da Vida Consagrada, onde meu vicariato, todos os dias meu feijão com arroz é com consagrados, né? Todos os dias. Tem dias que eu passo por 2, 3, 4 comunidades, e o fim de semana mais ainda, né? E primeiro porque nós temos 75 paróquias de religiosos que estão dentro do meu vicariato, e nós temos 47 comunidades novas, 55 comunidades masculinas, 74 femininas, né? 12 institutos apostólicos, 6 institutos seculares, as virgens consagradas, as monjas, os monges. Então essa ciranda de amor dos carismas é algo fantástico que a gente vai aprendendo a cada dia. E é interessante que esse vicariato ele foi criado por um arcebispo de Florianópolis, quando era bispo auxiliar, e foi ordenado com Dom Dimas. Então podemos ver que todos os bispos, os 3 bispos que foram ordenados na geração de Dom Dimas, todos os 3, eles entendiam perfeitamente esse movimento que é muito belo da gente ver dentro da própria igreja, porque nós temos uma história. Essa história que ela nasce na década de 70. A fundação das novas comunidades iniciou-se na década de 1970 na França. Depois nos Estados Unidos. No Brasil, as primeiras fundações foram nos anos de 1978 e 1982, embora provenham de movimentos eclesiais, então ainda não oficiais, que prepararam o ambiente das fundações. A CNBB, em 2009, ele fez um estudo sobre o fenômeno para conhecer, acompanhar, garantir a comunhão eclesial dos fiéis que compõem essas novas agregações eclesial. O Brasil é particularmente fecundo em relação ao nascimento dessa comunidade. Estão cadastradas no Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES cerca de 613 comunidades. Então, é importante a gente ver esse fenômeno. As novas comunidades são um grande fenômeno. É uma riqueza na igreja. Por isso que eu quero falar um pouquinho, antes de entrar mais numa parte dentro da estrutura das comunidades, essa relação, novas comunidades com a igreja, a hierarquia, como é que isso flui. Eu queria falar um pouco sobre, ainda que é a proposta do encontro, a esperança não decepciona, né? A esperança não decepciona, e que nós encontramos justamente na figura de Romanos, o capítulo 5, e que nos diz, né?
o capítulo 5, o versículo 5 vai dizer: a esperança não engana. Mas antes, Paulo ele vai dizer: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. E não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. A fidelidade é comprovada, produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então nós temos assim essa beleza de ver todo esse projeto que as novas comunidades, elas, 613 comunidades no Brasil, e a gente tem muito contato também com Dom Mário Spack, que hoje é o referencial a nível de Brasil, e que eu fui diretor de espiritual dele quando ele era seminarista, né? Eu estou velho, né? E Dom Mário Spack, ele é focolarino, né? Focolarino. Então a gente acompanhou muito esse processo dele, para ele ir para a Itália, fazer também, conviver lá na Mariápolis, e depois fazer as especializações. Voltou para Ponta Grossa, que é a sua diocese de origem, e ali eu já ajudava o seminário, então a gente acompanhava, e ele foi um dessas grandes figuras que deu fruto, e nós somos chamados para dar frutos, né? Então essa esperança é a força que renova o mundo. A pergunta que mais os irmãos das novas comunidades perguntam é: o que a igreja espera de nós? Autenticidade, fidelidade, que nós acabamos de ouvir, humildade, porque a igreja acredita. Por isso que João Paulo II é a grande figura, né? João Paulo II, ele viu na presença dos leigos a beleza, a grande esperança. Estamos vivendo o jubileu da esperança, mas tudo isso já vem dentro de um trabalho do magistério da igreja, lá em João Paulo II, onde ele viu a força, a grande força, inclusive a partir do magistério de João Paulo II, quando se refere à santidade. Até então parecia que só bispos, fundadores, religiosos podiam ser santos, né? A partir de João Paulo II veio esse bloco que está na rua, tão linda, né? De os pastorinhos, que era proibido, não se podia. Imagina, uma criança, ela tem maturidade espiritual? Como é que você vai compor a virtude de uma criança de 6, 7 anos? Os pastorinhos deram um show, né, de fidelidade e de maturidade, em acreditar e de fé. O próprio figura de Dom Bosco, aí, o discípulo, onde nós temos os primeiros jovens que acompanharam, né? Também a figura de Carlos Acuti, vocês ainda tiveram a graça, né, aqui de ser esse berço. Nós tivemos na canonização de madre da irmã Dulce. No mesmo dia, foram 5 que foram canonizados. Madre Vanini, ela foi também canonizada por causa de um agricultor aqui de Sinop, no Mato Grosso também, né? O nosso povo, a fé do nosso povo. Então, as novas comunidades é primavera da igreja? É. Mas tem que estar atentas para que não caia no mesmo erro dentro de toda a história da vida consagrada. Eu sempre dei aula para os bispos no congresso, no curso dos bispos. Eu puxei desde os primeiros das virgens consagradas até chegar no hoje, e de maneira particular as comunidades pontifícias do Brasil, Shalom e Canção Nova. Eles ficaram
maravilhados de ver a história, a beleza da vida consagrada. E a vida consagrada, ela tem muito, mas você não pode virar guetos, feudos. Porque se uma comunidade, e a gente percebe, né? A gente vê os panelinhas. Né? Outro dia o padre Douglas, ele fez um exercício, ele foi conversando, daí de repente, ele falou, sai daqui, vai para lá, misturou todo mundo. Porque a beleza de um congresso é que vocês se conheçam, mas aprendam a caminhar juntos e ter missões juntos, e não só a meu carisma, a minha comunidade, sim, mas tudo isso é para a igreja, né? Por isso que o projeto de São Bento deu certo, porque ele colocou o bloco na rua, aí o bloco foi, né? Pegou o primeiro grupo ali, manda para a Inglaterra, da Inglaterra a Irlanda, da Irlanda vai para a Alemanha, da Alemanha para os Países Baixos, e vai indo. Hoje de manhã com o Dom Dimas a gente estava contando como é que foi a história de algumas congregações, até congregações saíram daqui, que eu não sabia, Imaculada Conceição, de um padre indiano, né, que foi fundado aqui, e na Índia, como que a gente também conseguiu implantar os beneditinos lá, porque o bloco tem que sair na rua, mas nós temos que ter a humildade de poder caminhar. Então eu queria primeiro trabalhar a questão das virtudes da esperança. Nós somos homens e mulheres chamados a ser profetas da alegria e da esperança. Por isso que a figura de Elias, a figura de João Batista é fundamental se você quer viver bem o seu carisma. Porque Deus, ele passa. Ele tem o seu jeito de passar. E não é no terremoto, não é no fogo, nem no vento impetuoso, mas é na brisa suave. Você é chamado à santidade, a construir as virtudes heróicas, para você ser o homem da mulher da apatia. O que é apatia? O que é apatia? É o que o mundo está vivendo. Mas vocês, se você está dando o seu sim na comunidade, e vocês são a esperança, e ela não decepciona, vocês são chamados a viver a apatia, portadores da paz. Esse é o fim último da vida consagrada. E para isso, primeiro você tem que pacificar o teu espírito, né? É muito duro quando você encontra um bispo, um religioso, um sacerdote, ou alguém de novas comunidades com cara de gente chupando limão, né? Azedo. Eu tive a graça de conhecer Teresa de Calcutá e fui motorista por um dia dela, né? 1980. E tive a graça de acompanhar o processo científico do milagre de Teresa de Calcutá. Me deram de bandeja. É uma coisa... O dia que nós fomos pegá-la no aeroporto, elas ficaram hospedadas na casa das irmãs Marcelinas, que é um palacete maravilhoso em São Paulo, e eram muitas irmãs. Acho que veio irmãs de todo o estado de São Paulo, porque todo mundo queria ver Madre Teresa de Calcutá. Tadinha, saiu do carro com um chinelinho de dedo ali, né? O meu mestre ia celebrar missa em inglês e a gente ia ser o coroinha, né? Agora é coroão. Mas foi bonito porque todo mundo esperava um discurso, palavras. E a superiora perguntou a ela: a senhora vai nos falar o quê? Não, agora eu quero e preciso receber Jesus. E não falou nada para ela. Ela entrou e saiu e não falou nada. Ela não foi para fazer discurso nem para pregar, mas só a sua figura já pregava. Charles de Foucault, só a sua figura já pregava. Eu conheço dentro das comunidades, viajo pelo Brasil inteiro e sempre participei dos encontros em Roma, nas novas comunidades. Quantos homens e mulheres santos, tanto que a gente está fazendo um levantamento no Brasil agora, né?
a possibilidade onde a gente sente cheirinho de santidade onde está, para levantar e a comunidade ter coragem de fazer o processo, né, dos primeiros membros de novas comunidades no Brasil. Isso em breve, isso vai estar. Ontem, inclusive, já teve uma reunião a respeito disso. Eu trabalhei só online. Mas como? Porque há essa esperança, essa beleza, né? Ninguém espera por algo ou por alguém que não acredita que esse algo ou esse alguém exista ou possa existir. Assim, a existência do bem e do mal, né, é condição indispensável para se pensar e se dizer algo sobre a virtude da esperança. Nós temos o bem, nós temos o mal. E se eu quero viver bem o meu carisma, eu tenho que ver tudo aquilo que é vícios, e o pecado, ainda daqui a pouco o Dom Dimas definiu muito bem, e as virtudes, a busca da santidade. Considera-se algo bom ou um bem tudo aquilo que condiz com a justiça, com a verdade e está a favor da vida pessoal e comunitária. Ontem eu perguntei, é fácil viver em comunidade? Não. É uma arte. E guardem isso. Só vive em comunidade quem tem o gosto pelo cotidiano. Porque quem não tem o gosto pelo cotidiano, ele entra numa paranoia. E o cotidiano, ela se realiza com a palavra de Deus, com os exercícios espirituais, as orações. A Shalom me perdoe, vou fazer um exemplo aqui. Lá no Rio nós temos um grupo quase de 30 missionários Shalom, e quase são 8 núcleos que nós temos de missão. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, a visita não agendada, eu adoro. Se você agenda, o tapete vermelho fica na porta, né? A melhor coisa vai para a mesa, aquela coisa. Se você cair de paraquedas, você vê a comunidade como ela é. Assim também a comunidade Canção Nova e outras. Mas quando você chega ali, no período da manhã, dá uma paz, a fidelidade da oração, da meditação, do estudo. Porque viver um carisma, viver uma espiritualidade, ser esperança, é também ter disciplina. E a vida espiritual exige disciplina. Viver em comunidade exige disciplina. São Bento, já no prólogo, ele coloca milícia Christi, obediência sem demora. E obedecer é saber escutar a voz de Deus. Se você não vê no seu fundador, no seu coordenador, a figura de Cristo, o outro Cristo, você não consegue viver bem a sua comunidade. É importante a questão da fé, né? Da fé. Ninguém em sã consciência espera para si ou para o outrem o que é mal ou é um mal. Resulta para outrem o que, claro que o objeto da esperança é o que se considera bom ou um bem para si e para os demais. Dessa simples constatação é necessário a distinção se percebe quase de imediata, que a esperança é uma orientação, né, onde nós vamos nos colocando em condições de poder contemplar esse Deus que é amor. É difícil se pensar que alguém não alimente alguma forma de esperança na sua vida. O ditado popular, quem espera sempre alcança, é válido desde que o objeto da esperança não seja utópico ou inexistente. E para isso nós temos que saber trabalhar as nossas virtudes, as virtudes para a santidade, né?
quando nós olhamos esse Deus que é misericórdia, Ele é bom. Deus vê tudo o que tinha era bom. E que nós que destruímos. O que Platão e Aristóteles foram capazes de dizer pelo uso da razão sobre a realidade, o autor bíblico disse através de uma linguagem religiosa: não há contradição entre os dois caminhos, mas uma complementação, pois a razão e a fé não se excluem, mas se completam. Por isso que eu preciso ver quais são os meus pecados. Na linguagem dos padres do deserto, são os logismóis: preguiça, assídia, raiva, gula, luxúria. Tem um texto que é muito bonito e a gente tem dificuldade de encontrar em português, é a Teoria Prática de Evagrio Ponte, onde a teoria dele, onde ele trabalhou na comunidade as virtudes. Ele todo dia perguntava para um irmão da comunidade: o que você sonhou? E naquela época as pessoas lembravam muito bem. Hoje você quase não lembra nada. Há pouco tempo atrás eu quis fazer uma experiência num mosteiro em Campos de Jordão com uma funcionária. Eu não conhecia bem o histórico dela, e eu fui perguntar para ela assim: minha filha, o que você sonhou? Eu falei com um monja tal, vou jogar no bicho em tal. Daí eu me arrependi de perguntar. Eu não queria saber qual era o bicho que ela ia jogar, mas queria ver como é que era a vida espiritual. A vida espiritual, nós podemos ver que os santos, eles recordam. E foi assim que o tratado prático ele foi construído. A análise dos sonhos, antes da teoria freudiana, já existia uma teoria cristã sobre análise, porque quando você trabalha nas virtudes, é uma esperança, e você se coloca como um grande mensageiro da esperança. E eu tenho que ter domínio sobre todos esses vícios. A preguiça acaba com a vida espiritual e de uma comunidade. A questão da gula, a questão da luxúria, Então, quando nós olhamos que esse Deus, ele age na história de uma maneira onde ele dá essa possibilidade para você ser transformado. E o curioso dessa explosão de novas comunidades, é muito bonito a gente ver, porque é evidente, vocês também experimentam, porque já ouvi Dom Dimas, já ouvi alguns irmãos, nem todos da região, às vezes bispos e padres, acolhem. E às vezes a gente fica preocupado, mas também não dá passo. No Rio de Janeiro, são quase 300 paróquias. Também nós temos lugares onde tem padres que não aceitam muito bem as novas comunidades. Mas temos que saber dialogar. Temos que ver a beleza do carisma. Quando o padre descobre a riqueza do carisma, daí eles vão ver se as novas comunidades é uma esperança da igreja. E uma grande ferramenta. Agora, tem algo que tanto os bispos como os padres têm que entender, que as novas comunidades não é uma pastoral. Uma nova comunidade, ela é autônoma, onde tem o carisma, ela tem a sua espiritualidade, como o capuchinho, como o carmelita. É uma associação de fiéis? Sim, mas está em marcha. Então, para isso, os seus membros também têm que saber, desde o início, trabalhar a formação. Como é a formação na tua comunidade? Não se pode queimar etapas. É muito importante, desde o início, cada um do irmão viver aquele momento, não importa a idade. Com quantos anos que Abraão se encontrou com Deus? 75 anos. E vejam
Que maravilha que aconteceu na sua história, né? O importante é você saber e viver, e a fé. Por isso que o livro de Jó é um livro que nos ajuda muito. O livro de Jó é um exemplo, não é apenas um modelo de fé, mas também de esperança testada nos limites que foram impostos por Deus, pelas permissões que concedeu a promotora acusação, isto é, o demônio, o Satã, de realizar a vida de Jó. Por isso que Jó capítulo 1 e o 2, eles nos mostram muito bem. O mesmo nível de exemplo se encontra no apóstolo Paulo, que em meio aos sofrimentos por causa de Jesus Cristo e do seu evangelho afirmou: sei de fato em quem tenho acreditado, pois é uma fé repleta de esperança. Um olhar atento lançado para a vida e a obra que Deus realizou em Jesus Cristo permite perceber que o ser humano não teria motivos para se desesperar, ainda que estivesse passando por grandes tribulações e sofrimentos. Quem acredita em Jesus Cristo reconhece que há esperança para o doente, para o endemoniado, para o excluído, para o marginalizado, para o pecador, para a mulher, né? Ali que realmente realizou coisas que não eram bem vistas pela comunidade semítica, né? Mas essa maneira do Pai que perdoa, como nós ouvimos ainda há pouco o Evangelho, né? O próprio Jesus, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. A vida de Jesus Cristo é para todos nós, né? É uma experiência, uma história de validade da esperança, que se fundamenta numa fé e se alimenta de caridade. Por isso que viver, né? Viver esse momento do jubileu é importante. Como é que vocês estão vivendo, né? Eu estou organizando, em breve nós vamos ter a peregrinação só das novas comunidades. Nós já tivemos, dentro do jubileu, fizemos a visita à catedral, todo o vicariato. A catedral ficou super lotada, né? Porque nós somos peregrinos, e as comunidades realmente são uma esperança na igreja, mas nós temos que aprender a caminhar juntos, a colocar até projetos juntos, né? E queira muito, a maioria das comunidades novas, elas surgem da RCC, e que no Brasil muitos ainda não conseguem entender o que é o Cárias, né? Algumas dioceses ainda estão com dificuldade. A renovação caminha de um lado, novas comunidades de outro. O desejo do Papa Francisco é, respeitando a autonomia de cada grupo, mas ter projetos comuns de missão e de evangelização. É possível? É possível. Por isso, queridos irmãos, a esperança, porém, não deveria ser vinculada com belas palavras ou promessas só para tranquilizar quem está abatido pelas circunstâncias e situações que ameaçam a vida, ou a maneira como você está vivendo no seu local de evangelização, compreensão e incompreensão, apoio, não apoio, né? Nós temos que manter a humildade e caminhar. O uso de tais palavras e promessas serve para trazer consolo e para lembrar a quem tem fé que ninguém está sozinho, mas tem adversidades, e faz parte. Por isso que a figura de Elias é tão linda, né? Elias, ele permanece na gruta. Onde é que é a gruta? A tua comunidade. Onde é que Deus passa? A tua comunidade. O que é a tua comunidade? É a igreja. Isso daqui é um movimento eclesial, né? É um evento eclesial, inclusive o pastor esteve aqui, né? E percebi que a rubrica é seguida, né? Vocês viram que tinha as 3 velas, mais 3 velas e uma vela no centro. A presença do pastor, que caminha junto, que é o Moisés,
que nos levam. Então é importante estar atento a todos os sinais, né? A todos os sinais, porque a pregação de Jesus Cristo é o reino de Deus presente no meio da humanidade, como uma estrutura social, socio-religiosa, que mantém vida e chama da fé e da esperança, porque na caridade busca promover a justiça e a paz diante de tudo que viola os direitos humanos, seja numa escola pessoal ou comunitária. E como é bom estar em comunidade. Nesse sentido, a fé cristã é uma contundente mensagem de esperança para qualquer pessoa e época da história, porque os cristãos são chamados a se unir a todos os esforços humanos que se preocupam e buscam melhor a vida neste mundo. E a grande proposta das novas comunidades, porque vocês são muito criativos, né? Mas precisa ter ousadia, né? E o nosso cardeal no Rio de Janeiro, apesar também de ser um abade da regra de São Bento, ele é muito ousado na missão, né? Quando ele percebe alguma coisa na diocese, ele já vem e pergunta: você teria alguma comunidade que pudesse fazer tal coisa? E a coisa acontece, porque vocês são criativos. Tem algo que eu sempre, quando chega um bispo auxiliar novo no Rio de Janeiro, vem com o tema: como é que eu vou lidar com as novas comunidades? Eu digo: eles são quase gente normais como nós. Quase. Eu também sou quase. Ele disse assim: mas eles são muito rebeldes. Eu disse: não. Você pode encontrar aí um provincial, um superior religioso, são rebeldes, vem topete. Mas se tem algo que é bom e agradável trabalhar nas novas comunidades, porque vocês são extremamente obedientes. E se vocês são extremamente obedientes, é porque vocês têm capacidade de ouvir. Quantas comunidades, às vezes, por causa de um pároco que chega novo numa paróquia e começa a perseguir a comunidade, aqui não tem, né? Acho que nunca passou por isso, né? E o que a comunidade faz? Não se estressa. Usa o evangelho. É comodato? Faz o distrato. Pega a sandália e vai para outro lugar. Mas continua evangelizando. Quantos bispos se converteram e se convertem, né? Nos 40 anos da Shalom em Roma, a Santa Maria Maior teve uma pregação belíssima da Emir Nogueira e o Frei Patrício Scandini sobre a questão da humildade. Belíssima, belíssima. Ao meu lado estava o bispo de Santo Amaro, São Paulo, que é italiano, é do PIB, né, dos Padres Missionários, e ele era averso a novas comunidades. Ele foi bispo auxiliar de Florianópolis, depois bispo de Blumenau, numa linha extremamente tedesca, alemã, né, porque a região, a cultura é profundamente alemã. Ele veio para Santo Amaro e aquilo lá é que nem Fortaleza, né? Tem comunidades novas para tudo que é canto. Não é que o cara foi convertido? Aí eu vou até contratar minha irmãzinha aqui, e você precisa depois, ela me dá, eu e o Dom Dimas estamos precisando de muito exercício. Né? Imagina um Shalom, Canção Nova, Carmelitas Mensageiras, os Frei Gilson e todos. Na pandemia, o bispo, como todos nós, não podíamos sair. Quem é que converteu eles? Canção Nova, Frei Gilson, Shalom, né? Eles têm lá uma casa até mais contemplativa na região. Ele vai se esconder. Ele viu a beleza que é, acreditando plenamente hoje
que as novas comunidades é uma grande esperança. Mudou. E lá naquele dia, eu sou um pouco tímido devido à minha formação e tal, né? Sou um pouco mais ou menos tímido, mas o Dom José Negri, ele do meu lado, do outro lado tinha o bispo de lá de Israel, né, que também recebe a Canção Nova e a Shalom lá em Nazaré. Ele lá todo, né? Ele olhou para mim, ficou um pouco vermelho, eu falei, quem te viu, quem te vê, né? Quer dizer, desarmou. Mas quem faz isso é justamente quando entra dentro dessa reflexão. E para isso nós temos que saber trabalhar as virtudes. Ter a coragem de trabalhar as virtudes. Quais são os vícios que me afastam da presença de Deus e do irmão? Porque viver em comunidade é você aceitar os diversos temperamentos. A arte de um fundador, de um coordenador de uma comunidade, é a arte de contemplar os diversos temperamentos. E quando a gente faz uma radiografia, a gente logo percebe mais ou menos as estruturas, né, a nível humano, né, das ação e reação. Né? E essa é a arte. Por quê? Se o fundador ou coordenador, diante de uma correção fraterna, ele for querer pegar pesado, nós somos barro, não somos vaso, ele vai trincar. Nem também o fundador ou coordenador que quer fazer a comunidade marchar muito rápido pelo deserto. Ela morre no meio do caminho, o cansaço. Então, viver essa esperança, né, esse Deus que é amor, né, nós podemos ver esse Deus que tem misericórdia. Nesse sentido, a fé cristã é uma contundente mensagem de esperança, né, de esperança que nos levam cada vez mais à presença de Deus, né, e ao mesmo tempo a solução e os problemas da humanidade virá só pela via do progresso da ciência, da tecnologia, causando ilusão do bem-estar social desprovido de dimensão religiosa. É preciso saber distinguir a esperança, cujo fundamento é objetivo, no mero otimismo, cujo fundamento é subjetivo. Sejamos realistas, esperançosos. Não importa o tamanho da sua comunidade. Pode ser uma comunidade pequena. No Brasil nós temos comunidades que são pequenas, mas faz um barulho danado em toda a América Latina e na igreja. São poucos membros, mas o seu carisma, a CNBB suga, mas não se estrutura, suga. Porque a necessidade porque aquele carisma auxilia. No caso, por exemplo, do ecumenismo, não? O CELAM também utiliza, mas vamos dizer assim, mas como que consegue atingir tudo isso? Pela fidelidade ao carisma. Caminhar com a igreja. Não? Há muitos anos atrás eu fui pregar retiro em Medjugorje, eram 150 mil jovens, 88 países. Mas foi uma loucura aquilo, 10 dias, né? E de repente, num dia teve um testemunho de uma banda, né? Ministério de Música da Irlanda. E a juventude, uma música muito gostosa, extremamente dentro de uma linha de espiritualidade riquíssima. E depois, quando terminou, a fundadora e o cofundador, mãe e filho, vieram falar qual era o seu carisma. O carisma, que é raríssimo pelo mundo você encontrar alguém, trabalhar com as famílias ou aqueles que sofreram os seus familiares suicídio. Então, é curioso a maneira como suscita, como surge, né?
Então é evidente que a gente tem que também saber caminhar com a hierarquia, pouco a pouco. A CNBB pouco a pouco vai conhecendo, vai percebendo, né, vai caminhando. Hoje nós já temos algumas regionais no Brasil, né, a Regional Norte, por exemplo, Aracaju, toda aquela região, onde eles têm esses encontros regulares, né, com as novas comunidades de todas as dioceses. E aí nós podemos ver a maneira como a coisa vai crescendo. Agora, a gente precisa ter também uma atitude profundamente religiosa, né, dentro da doutrina da Igreja. Sem o reconhecimento da dimensão religiosa, o ser humano não conseguirá alcançar a resposta para a busca do sentido da vida. E uma boa parte das pessoas não tem o sentido da vida. Queria terminar só, não sei se vocês conhecem esse livro, né? Esse livro é escrito no ano 2000. E esse livro é o Retiro do Cardeal Vantuan, que eu tive a graça também de conhecê-lo. Muito amigo de Dom Luciano, o prefácio inclusive de Dom Luciano. Num congresso eucarístico nacional, Dom Luciano compartilhou conosco a sua amizade com Vantuan. Vantuan em Roma, já como cardeal da Justiça e Paz. E Dom Vantuan, na estação Termine, que é a maior de Roma, que leva para toda a parte da Itália, Dom Vantuan veio com uma mala enorme e o Dom Luciano com uma malinha pequenininha, de rodinha, e ficou aqueles eminência, excelência, para onde está indo? O cardeal estava indo para a Suíça para levar tudo que ele tinha recolhido para a família do seu amigo, que foi o seu carcereiro. Ele trouxe do Vietnã para a Suíça para dar bom estudo e formação. E o Dom Luciano estava indo para a Advênia para buscar dinheiro para os seus pobres. Né? Por isso são dois santos ali que se encontraram. O Dom Vantuan, ele tropeçou, abriu a mala e não tinha umas camisetinhas, um pijama, uma coisinha ali. E o Dom Luciano perguntou a ele assim: mas eminência, por que levar uma mala tão grande se o senhor vive tão a pobreza? Ele falou assim: eu acho tão chique andar com uma mala grande. Ele disse: para viajar para o estrangeiro tem que ser com mala grande. Então, quando a gente vê essa história, né, desse homem com 3 gotinhas de água, com 3 gotinhas de vinho, uma gotinha de água, ali ele celebrava a sua melhor Eucaristia, e com algumas migalhas. É uma grande figura da santidade, da esperança que não decepciona, porque em momento algum é um bispo que nunca tomou posse da sua catedral, da sua arquidiocese, 9 anos prisioneiro, mas ali ele não deixou de enfrentar os desafios em catequizar e fazer missão. E era fantástico, fantástico. Portanto, como é importante a intimidade profunda com Deus, né? Conquistar as virtudes heróicas, sentir-se igreja. Ser igreja é caminhar com tudo aquilo que nós temos, cada um dentro da sua realidade, né? E a figura de Vantuan é algo que pode nos ajudar muito nesse ano também da esperança, de ver essa possibilidade. Lá em Medjugorje, comigo nós alternávamos as conferências com a juventude, com um cardeal da Albânia, Ernesto Simon, onde Cardeal Vantuan ficou 9 anos. Cardeal Simon ficou preso 27 anos. Com uma diferença: ele nunca conseguiu um vidrinho de vinho. E não podia usar nada.
Nada, era humilhado o tempo todo. Eu tive a graça agora em outubro, eu estava visitando o Padre Pio e na estação do trem eu vi aquele homem velhinho vindo, com 2 padres sustentando, era ele. Perseverança. De tudo que ele passou, alegria em realmente ser profeta da alegria e da esperança. Viver a vida consagrada às novas comunidades é pedir a Deus essa graça. Que temos a figura de Elias, mas nós temos a figura também de João Batista. O teu carisma, a tua espiritualidade, a tua vocação é para viver também como João Batista, preparar os caminhos do Senhor. E a igreja conta o que os senhores esperam da minha comunidade. Ser igreja, viva o seu carisma com autenticidade. Não se preocupe com o número, mas com as ações, ir ao encontro, levar a boa nova, a alegria do Evangelho. Ali realmente você vai construindo uma bela história. Por isso que o Brasil é um país que tem um bom número, né, de novas comunidades. E é tão bonito quando a gente vê as comunidades, como elas foram se organizando. Né? Muitos ficam preocupados, mas a Shalom tem tantos, não sei quantos. A Shalom é Shalom, Canção Nova é Canção Nova, cada um louvamos e agradecemos a Deus. Tanto que a figura de Monsenhor Jonas Abib é um grande patriarca das novas comunidades para o Brasil, como o Moisés, ainda no dia de hoje, é uma grande figura que vive um silêncio escondido, humilde. Há 3 anos atrás, no curso dos bispos, que acontece todo o mês de janeiro, esse último foi sobre missão, o anterior foi sobre novas comunidades. O único que foi convidado para estar durante 5 dias entre os bispos foi o Moisés, e coitadinho, né? Porque tinha bispo que amava as novas comunidades e outros diziam, isso só me atrapalha, eu não consigo entender esses doidos. E ainda mais quando entrou a temática sobre o sacerdócio nas novas comunidades. Mas aí está a sabedoria do nosso cardeal do Morani, ele tem sempre, ele sabe detectar. Poderíamos ter convidado tantos outros fundadores ou fundadoras, mas não era o objetivo. O objetivo era atingir catequese e bispo. A maneira como ele soube responder tudo aquilo sem perder a paz. A plateia. Queremos ser realmente uma esperança para a igreja, né? E essa igreja que não decepciona, a humildade. Há poucos dias o Moisés me ligou por uma dúvida sobre algum tema. A humildade. Manter sempre a humildade. E é interessante que a figura do Moisés no curso incomodou. Isso é positivo, porque desinstalou. Porque muitos daqueles que ainda, e que hoje mudou, porque eu não tenho parado de correr regionais e dioceses, pedindo para instalar mais ou menos o nosso modelo, onde nós trabalhamos no Rio de Janeiro, que é de março até dezembro, todo o 3º domingo do mês, formação o dia inteiro, e não fomos nós que pedimos. Antes da pandemia era só o período da tarde, mas quando os irmãos viveram a pandemia, eles falaram, meu Deus, nós somos preguiçosos, nós temos uma riqueza que a arquidiocese oferece e não estamos aproveitando, porque nós temos uma comissão também, né? Como eu tenho a CRB, eu tenho o CRIS para os institutos, né? Eu também tenho uma comissão, onde na comissão tem comunidades
como Shalom, Canção Nova, mas tem também as nossas. E ali a gente faz uma programação para o ano inteiro, para formação permanente. E fora isso, depois, dentro desse conselho, como a arquidiocese é muito grande, um membro é escolhido para fazer as visitas pastorais fraternas nas comunidades, e agora aos poucos as comunidades também, além desse encontro, eles procuram estar reunidos, faz um churrasquinho, um pequeno grupo ali de oração para refletir, né, compartilhar, e isso é evidente que vai amadurecendo. Uma das arquidioceses e dioceses mais duras sobre a questão de novas comunidades é o Sul, né? O Sul 2, né? Ali a coisa é complicadíssima. Então, quando o arcebispo, agora no curso dos bispos, quando ele viu o resultado do curso há 3 anos, e agora sobre as missões, e foi impossível falar sobre missão sem novas comunidades. Então ficou martelando o tempo todo, né? Já começou pelo próprio cardeal Fernandes, da Doutrina da Fé, tocando sobre isso, né? Então a importância das comunidades viverem isso com entusiasmo e com alegria. Quando ele veio ele veio conversar, e o Dom Spack também é da região, ele falou assim: nós dois, vendo aí as exposições de vocês, a gente achou que está na hora da gente começar a discutir, a refletir lá na região do Paraná sobre as novas comunidades. O senhor está disposto? Eu falei assim: estou disposto, né? Então foi embora, passou quase 1 mês, não veio nada. Eu falei: bom, foi só conversa fiada para quem não tinha que comer na hora, né? Então foi. Mas depois o arcebispo me ligou e falou assim: não, o senhor poderia vir aqui, seria tantos dias, e a gente quer que o senhor realmente traga aquilo que seja forte, de maneira particular, seja essa beleza do carisma, mas também como conviver com a parte hierárquica. E durante esses dias a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Amém? Amém. Cadê os músicos? Manda chumbo aí.